Ver mais de volta neste feriado e acabando o carnaval, vem a quaresma. Por isso começa amanhã em todo o Brasil a campanha da fraternidade. Este ano o tema escolhido pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, foi Fraternidade e Políticas Públicas. O padre Ademir Rubini é o nosso convidado para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Padre, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade. Obrigado. Vou começar lhe perguntando como é que é escolhido, né, todos os anos esse tema. Boa tarde. Boa tarde. Então, o tema da campanha da fraternidade é escolhido a partir de muitas sugestões que vêm de diversas dioceses da Igreja do Brasil e os bispos, refletindo sobre a realidade presente, eles escolhem um tema que incida mais na realidade, porque a campanha da fraternidade tem um pouco esse objetivo de trabalhar algum aspecto da realidade que precisa ser aprofundado, melhor rezado, celebrado e vivenciado, sobretudo, na sociedade. Políticas públicas é um tema que a gente ouve falar muito, né? E as pessoas talvez não conheçam. Esse também faz sentido isso, levar para a comunidade esse tema? Isso, então, políticas públicas é um tema que está muito relacionado com a nossa fé cristã. Nós acreditamos que, inclusive, tem documentos da Igreja que trazem essa ideia de que a política é a melhor forma de fazer caridade. Então, se nós temos bons políticos e uma boa política numa sociedade, com certeza isso trará muitos benefícios concretos para as pessoas. O lema, né, inspirado no profeta Isaías: serás libertado pelo direito e pela justiça. Também, né, muito prudente falar sobre direito e justiça, como o nosso país carece disso, né? Exatamente. Então, as políticas públicas, elas buscam justamente isso, o direito e a justiça para as pessoas. E o profeta Isaías, ele viveu num período em que isso era negado. E ele se colocou do lado das pessoas que eram injustiçadas e ele anunciava em nome de Deus uma mensagem buscando as pessoas a se sensibilizarem diante da necessidade de buscar mais o bem comum, tendo políticas que realmente viessem ao encontro das necessidades das pessoas. Como que a campanha é levada para a comunidade, padre? Então, nós já em novembro, início de dezembro, tivemos um primeiro encontro de formação a nível diocesano, onde nós já trabalhamos, foi lançado então esse tema do estudo, para aprofundar até agora no tempo da quaresma, onde nós teremos então o momento concreto da gente também estar refletindo e conversando, aprofundando esse tema e procurando viver ações concretas, né, para que realmente esse tema possa ajudar. Tem aqui um livrinho que é mais ou menos a mesma imagem dos cartazes, né? Isso. E aí, além, é claro, a gente está falando aqui de Igreja Católica, mas isso é muito para a comunidade no geral, né? Porque desde as crianças da catequese, elas têm elas também recebem esse ensinamento, né? Com certeza. Todas as pastorais, diversos grupos da comunidade estão convidados a refletir, a amadurecer sempre mais dentro desse tema que a campanha da fraternidade propõe. Vamos falar um pouquinho de quaresma também, né? As duas começam juntos, né? Na verdade, a campanha da fraternidade começa por causa da quaresma, né? A importância desse período, né? Tem muita gente que nem lembra mais da quaresma, é importante a gente falar sobre isso, né, padre? Justamente, a quaresma é esse tempo todo especial que a Igreja nos oferece para a gente viver um tempo de maior profundidade na comunhão com Deus, com os irmãos, e nesse sentido, aquelas três práticas que vêm desde o tempo da tradição judaica, no Antigo Testamento, da oração, esmola e jejum, eles querem expressar um pouco essa prática que deve haver na vida dos cristãos, né? A esmola aqui está muito relacionada com a prática da partilha, da solidariedade. O jejum é esse esvaziamento pessoal, a gente sentir um pouquinho de fome para despertar a própria fome de Deus, para que as pessoas possam também na oração, que seria a terceira prática, crescer nessa comunhão com Deus, à luz da sua palavra, do seu projeto, e a gente comungar com esse projeto. E nesse sentido, a campanha da fraternidade seria uma forma concreta da gente vivenciar aquilo que a quaresma nos propõe, um tempo de conversão, um tempo de reconciliação, um tempo realmente da gente buscar uma mudança de vida, uma transformação pessoal. E nós, como seres humanos, sempre estamos numa conversão permanente, podemos dizer assim. Nossa caminhada, ela vai sendo feita a cada dia, com os novos desafios que vão surgindo. Então, sempre é importante a gente voltar à fonte, beber da palavra de Deus,
e, à luz dessa palavra, também viver os ensinamentos que a Bíblia, sobretudo Jesus Cristo, nos trazem. Qual que é a programação no geral? A gente pode falar da catedral, né, que é a sua área ali, mas para essa quarta-feira? O que se faz, né, na quarta-feira? Então, na quarta-feira de cinzas, nós teremos 2 celebrações eucarísticas na catedral, às 8 e às 18h45, onde será imposta a cinza na cabeça das pessoas, lembrando todo esse tempo novo que se inicia, esse processo de conversão, onde as pessoas são convidadas a rever a sua vida, a sua caminhada. E, claro, em cada comunidade, sempre nesse dia, há uma celebração com a imposição das cinzas. As cinzas que lembram justamente dentro dessas 2 dimensões. Por um lado, uma vez se dizia isso, né, lembra-te que és pó e ao pó has de te tornar. Então, lembra-te, é a finitude humana, nós seres humanos somos frágeis, somos pecadores, então a gente precisa ter consciência disso também e buscar essa conversão sempre mais. E também as cinzas, que querem lembrar os momentos de penitência que o povo vivia no Antigo Testamento, eles se cobriam de cinzas, no sentido assim, de um tempo de conversão, de mudança de vida, de buscar um novo jeito de ser e viver. Tá certo, tempo de reflexão, então. Isso, de reflexão, de oração. Padre, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado a vocês também pela oportunidade. Imagina, seja sempre bem-vindo aqui.